E aí, minoxidil, vilão ou aliado? Com certeza você já ouviu falar do minoxidil. Eu estou certo? Já deve ter lido em algum lugar ou ouvido de alguém que o minoxidil é o único medicamento capaz de tratar problemas como queda de cabelo e calvície. Estou certo? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou explicar para você como este fármaco funciona e também você entenderá o que deve ser feito caso ele não seja adequado para o seu caso. Para nós começarmos, é importante você saber que o minoxidil ele começou a ser utilizado como medicação via oral para tratar hipertensão arterial sistêmica, ou, se você preferir, simplesmente tratar pressão alta, certo? As pessoas tratadas com minoxidil relatavam o crescimento de pelos no rosto em algumas regiões do corpo, e algumas pessoas mais calvas relatavam também o surgimento de lanugos, que é aquela pelugem, aqueles pelinhos bem fininhos sobre a superfície do couro cabeludo. Após tantos relatos deste tipo, começaram a utilizar o minoxidil para tratar também casos de rarefação capilar, ou seja, alopecias. No entanto, por se tratar apenas de rarefação capilar e o minoxidil ser uma droga utilizada para tratar hipertensão arterial, era comumente observado muitos efeitos colaterais nos usuários, que eram saudáveis e se queixavam somente de queda capilar, certo? Então, dessa forma, os efeitos colaterais mais observados no uso do minoxidil oral era tontura, queda da pressão, dor de cabeça e também hirsutismo. Se você não sabe o que é hirsutismo, eu vou te explicar agora. Hirsutismo é o crescimento de pelos, principalmente em mulheres, em áreas que comumente não são observadas, como pelos faciais, parecidos com barba, e pelos na região do peitoral, muito parecido com o crescimento de pelos visto em homens, certo? E um dos motivos que faz com que muitos rótulos de frascos do minoxidil até hoje seja destacado que o uso do minoxidil deve ser feito somente por homens. Com certeza você já deve ter visto em algum frasco de minoxidil que o minoxidil é uma medicação, uma solução utilizada por homens, certo? Algumas marcas ainda mantêm até hoje. Existem até aquelas marcas que fazem o minoxidil em solução em uma concentração menor e diz que o uso é liberado para mulheres. Comumente, o uso do minoxidil para homens é em 5%, enquanto o minoxidil para mulheres é em torno de 3%, certo? Finalmente, uma tentativa de driblar os efeitos colaterais foi o desenvolvimento de uma solução de uso tópico de minoxidil, em solução de 5%, comumente utilizada por homens, ok? E a partir deste ponto, eu vou te explicar a melhor forma de utilizar o minoxidil e quais casos geralmente eles não são tão úteis no tratamento de alopecias, beleza? O primeiro ponto que deve ser levado em consideração é que o minoxidil foi o primeiro medicamento em forma de solução tópica a ser aprovado pelo FDA, que é a Agência Sanitária de Regulação Norte-Americana. Então, dessa forma, ele se tornou popular muito rapidamente. Por isso que até hoje é muito comum ouvir falar que ele é a única medicação que funciona para tratar alopecias, mas isso não é verdade, ok? Existem vários outros fármacos que também podem ser utilizados e eu vou contar no final deste vídeo. O segundo ponto é que existem duas apresentações químicas da molécula do minoxidil. A primeira dela é conhecida como minoxidil base e a segunda é conhecida como sulfato de minoxidil ou minoxidil sulfato, sendo que o minoxidil sulfato é a única apresentação farmacológica de minoxidil que já se encontra ativo para a função terapêutica. Então, eu vou explicar para vocês a partir deste ponto quais são os pontos negativos e positivos do minoxidil base e também quais são os pontos positivos e negativos do sulfato de minoxidil, ok? Então eu vou começar explicando para vocês sobre o minoxidil base. O minoxidil base, embora não seja a forma ativa de minoxidil,
ele é muito mais solúvel, ou seja, é muito mais fácil de preparar uma solução com minoxidil base e também ele é muito mais permeável pelo tecido cutâneo, ou seja, ele é muito mais fácil de ser absorvido pelo couro cabeludo. Porém, ele tem que ser ativado quando entra em contato com a raiz capilar nas células do bulbo. E a enzima que converte o minoxidil base na forma ativa dele, que é o sulfato de minoxidil, se chama sulfotransferase. E infelizmente, a maioria das pessoas não possui níveis suficientes dessa enzima na raiz capilar. Por isso que muitas pessoas que utilizam minoxidil acabam relatando que não tem efeito, ok? Ficou clara essa parte? Agora, os pontos positivos e os pontos negativos do sulfato de minoxidil. O sulfato de minoxidil é uma forma ativa de minoxidil, ou seja, é a forma mais eficaz terapeuticamente para tratar casos de alopecias. O único problema é que ele é uma molécula pouco solúvel, ou seja, é um pouco mais difícil farmacotecnicamente falando de preparar uma solução com sulfato de minoxidil, e a absorção dele pela pele também é um pouco mais difícil, por se tratar de uma molécula um pouco maior. Dessa forma, se ele não for bem absorvido pelo couro cabeludo, não vai entrar em contato com o bulbo capilar e também não vai ter função terapêutica. Por isso que, para facilitar a espalhabilidade dele no couro cabeludo e aumentar a absorção do sulfato de minoxidil, as soluções com minoxidil geralmente são acrescentadas de propileno glicol, que é um ativo que facilita a permeação do minoxidil sulfato no couro cabeludo. O grande problema é que o propileno glicol causa irritação na pele da maioria das pessoas que fazem uso. E se levarmos em consideração que a maioria das soluções de minoxidil são ricas em concentração de álcool, com certeza se você já teve acesso a uma solução de minoxidil, já sentiu aquele forte cheiro de álcool na fórmula, certo? E álcool não é bem um tipo de substância que não irrita a pele. Se você por acaso já passou álcool na mão, já viu como a pele fica ressecada e desidratada, certo? Dessa forma, se associarmos o propileno glicol, que já pode ser irritativo, a uma solução rica em álcool, a gente vai acabar tendo uma forma farmacêutica muito irritativa para a pele, que pode acabar causando também um processo inflamatório. Dessa forma, você consegue observar facilmente um aumento na vermelhidão do couro cabeludo. Você já observou vermelhidão no couro cabeludo, caso você já tenha utilizado o minoxidil, ou em pessoas que você já viu que utilizaram minoxidil? Então você vai ver que isso daí está sendo ocasionado pelo propileno glicol e pela solução alcoólica, ok? E a inflamação é um dos fatores que piora o quadro de alopecia, porque ela acaba aumentando ainda mais a intensidade da queda capilar. E agora que ficou claro as possibilidades de realizar fórmulas contendo minoxidil sulfato ou minoxidil base, eu vou resumir brevemente para você. Então vamos lá. Minoxidil base, benefícios. Ele é mais absorvido pela pele, não tendo a necessidade de colocar propileno glicol. Outro ponto é que ele é mais fácil de ser diluído em soluções livres de álcool. Dessa forma, se torna uma solução menos irritativa para a pele. Ponto negativo, que ele não é ativado no couro cabeludo e ele precisa da ação de uma enzima que a maioria das pessoas não tem em concentração suficiente, tornando-se então um fármaco inútil no tratamento de alopecias. Ponto positivo de usar o sulfato de minoxidil. Ele é uma molécula que ele já está ativo, acaba tendo um efeito terapêutico bem melhor, mas o seu ponto negativo é que ele é muito mal absorvido pelo couro cabeludo, dessa forma não consegue desempenhar o seu efeito terapêutico. Outro ponto negativo é que as soluções de minoxidil sulfato acabam tendo que conter propileno glicol e concentrações um pouco mais altas de álcool. Não significa que não dê para fazer sem álcool, porém a maioria das farmácias de manipulação e das indústrias farmacêuticas encontram mais facilidade de diluí-lo em solução alcoólica, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o minoxidil, ele é um fármaco que tem uma ação vasodilatadora, por isso que ele era usado para tratar hipertensão arterial. Ao dilatar o vaso sanguíneo, a pressão sanguínea tem uma tendência a reduzir, certo?
Então o que ele faz? Ele aumenta o calibre dos capilares sanguíneos no couro cabeludo, favorecendo o fluxo de sangue rico em oxigênio e nutrientes, dando mais aporte para o bulbo capilar. Segundo ponto, alguns estudos mostram que o sulfato de minoxidil ele é análogo de prostaglandina E2. Para quem não sabe, essa é uma molécula encontrada nas células do bulbo capilar que favorece a fase anágena do ciclo do cabelo, ou seja, permanece o cabelo no ciclo de maior fase de crescimento, favorecendo dessa forma a densidade capilar. O ponto negativo é que muitos usuários de minoxidil relatam o efeito shedding, que está associado ao uso do minoxidil. O efeito shedding, para quem não sabe, ele está relacionado com um aumento da intensidade da queda capilar, que pode durar algumas semanas e muitas pessoas também já relataram que essa queda dura muitos meses. Em outras situações, essa queda nunca para. E essa falta de interrupção da queda também pode estar associado à falta de permeação da medicação, ok? Ou, no caso do minoxidil base, simplesmente a falta de ativação dessa molécula no couro cabeludo. Também existem relatos de pessoas que observaram excelente melhora do crescimento do cabelo durante algum período utilizando o minoxidil, mas depois de alguns meses ou alguns anos utilizando o minoxidil continuamente, observou que ele perde o efeito. Também existem aquelas pessoas que utilizaram por um tempo, tiveram excelente melhora, interromperam o uso e ao refazer o uso de minoxidil, viram que ele não teve mais efeitos positivos. O porquê que isso acontece ainda está em estudo, mas alguns estudiosos acreditam que talvez a sulfotransferase, que no início pudesse ser ativa, depois ela não é mais tão ativada. Dessa forma, o minoxidil base não consegue ser ativado e não funciona, ok? Um outro ponto que também pode ser é que algumas pessoas em alguns momentos utilizam o sulfato de minoxidil, em outros momentos utilizam o minoxidil base, o que também pode trazer essa variável, certo? Ainda não sabemos todas essas variáveis, certo? Porque tem tanta discrepância entre as pessoas que tiveram um excelente resultado e pessoas que se frustraram com o uso do minoxidil. E você, conhece alguém que passou por alguma dessas situações que eu falei neste vídeo? Seja ela boa ou ruim? Deixa aqui nos comentários para eu conhecer você um pouco melhor. Então, o que fazer caso o minoxidil não funcione para você? Atualmente existem uma série de fármacos que são extremamente eficientes para tratar alopecias e também queda intensa de cabelo, que podem facilmente substituir o uso do minoxidil. Eu e os meus pacientes, que juntos já somos centenas de pessoas, que eu já tive o privilégio de atender, e milhares de artigos científicos mostram que sim, é possível utilizar fármacos que substituem de forma muito mais eficiente o minoxidil e que acabam tendo um resultado muito melhor, e esses resultados se sustentam a longo prazo e muitas vezes sem mesmo ter que passar pelo shedding capilar, certo? E eu já falei sobre alguns desses fármacos nos meus vídeos no canal do IGTV no Instagram e também no meu canal do YouTube. E se você ainda não assistiu, corre até lá e assista e confira alguns desses fármacos. Entre eles eu já falei sobre a adenosina, sobre o Procapil, sobre o Capixil, sobre a latanoprosta e alguns outros, tá bom? Se você não me segue nas redes sociais, aproveita, porque diariamente tem conteúdo tanto no feed de notícias quanto nos stories que eu explico e tiro dúvidas relacionadas à queda de cabelo e também à saúde capilar. E se você quer ter acesso a essas novas possibilidades terapêuticas, eu te convido a vir a uma consulta presencial comigo, que eu te apresentarei o método PRC, que é o Programa de Reabilitação Capilar, que é uma estratégia eficiente e flexível que adequa diversos fármacos de acordo com as suas necessidades. Na consulta faremos a análise por tricoscopia digital, que permite uma análise detalhada do couro cabeludo, e se você se identifica com algum dos cenários que eu apresentei neste vídeo, deixa aqui nos comentários para eu conhecer pelo que você está passando. E também, se você gostou deste vídeo e da explicação que eu te dei hoje, me fará um grande favor. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. E você também pode ser informado sempre que um novo vídeo
ou o texto for postado aqui na nossa página. Basta ativar as notificações. Eu agradeço muito a sua presença hoje. Meu nome é João Gabriel, sou especialista em reabilitação capilar e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!